Olá, sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Estamos aqui para começar o nosso bate-papo. Estou aqui junto com os meus companheiros, meus suportes aqui, a Shirlene Ribeiro, o G. Vieira e o Silvio de Paula, que vai fazer com a gente essa live, e recebendo hoje uma convidada muito importante para nós artesãos, que representa muito para a gente. Então, nós estamos aqui hoje com a Elizabeth Bacelar. Elizabeth, boa tarde, Beth. Oi, Cleide, boa tarde. É muito bom estar aqui com vocês, Shirlene, G, Silvio. É um prazer, tanto tempo, né? Sinto uma falta de vocês. Vocês nem calculam, mas acompanho vocês pelo Facebook. E a loja tá linda. Ai, que bom, muito obrigada, viu? Chamamos você aqui para a gente fazer um bate-papo, para você contar um pouco, né, da sua trajetória no artesanato, do que foi para você, e para a gente matar um pouco dessas saudades aí. Olha, eu não conhecia a fundo o artesanato. Claro, como eu sou mais antiga, né? Sou de 1900, então é claro que na minha família muitas praticavam artesanato, né? E alguns homens também. Então tem minha mãe que bordava, tricotava, até hoje, né? Ela costurou, eu fiz aniversário na pandemia, ela fez uma blusa para mim. Tá certo que foi na máquina de costura, mas ela fez uma blusa para mim. Ela tem 92 anos. A minha irmã mais velha nossa, bordadeira maravilhosa, né? Borda enxovais para gente. Então, eu sempre fui acostumada com artesanato, porque eu sou uma pessoa mais antiga, então na minha vida era comum, né? O artesanato. Mas eu trabalho muito com políticas públicas, né? E eu também sou uma mulher de partido, eu sou do Partido Socialista Brasileiro. E o nosso líder em São Paulo é o Márcio França, que vocês conhecem. E quando ele foi vice-governador do Geraldo Alckmin, em 2015, ele também estava como secretário de Desenvolvimento Econômico. Aí ele me chamou na secretaria para falar que tinha uma entidade na secretaria dele, que era a Sutaco, eu nunca tinha ouvido falar, e ele tinha um apreço enorme pelo artesanato, ele também foi criado com artesanato, a família dele é de origem Guapi-Cananéia, imagina. Então, ele tinha um apreço muito grande, era uma tradição muito grande, era algo que não podia se perder. E havia um projeto de lei tramitando para extinção da Sutaco na Assembleia. Ele não achava que a gente ia ter tempo hábil para reverter esse quadro, né? Ele era o vice-governador, não era o governador, mas ele queria fazer alguma coisa que alavancasse o artesanato paulista. Então, foi assim, em 2015, em fevereiro, que eu tomei conhecimento da Sutaco. Eu não sabia que havia essa entidade que trabalhava o artesanato no estado de São Paulo. Então, eu fui à Sutaco, procurei me integrar à parte administrativa, porque estava uma questão muito complicada ali, estava extinguindo uma autarquia de 50 anos, não era uma coisa fácil administrativamente, e aí o Márcio bolou uma subsecretaria, né? Então, para vocês perceberem a importância que ele dava para o artesanato, tinha a secretaria, que ele era o secretário, e logo abaixo a subsecretaria Sutaco, né? Então, ele bolou isso porque, inclusive, nessa extinção administrativa, a gente ficou quase sem dinheiro, porque o orçamento já não previa, né, o gasto pela autarquia. Então, estava uma fase, assim, bem tipo um purgatório, né? Uma coisa que a gente penou muito para sair desse... a gente não podia, por exemplo, contratar
artesanato para a loja, porque a gente o nosso CNPJ, enquanto autarquia em extinção, estava bloqueado. Tudo que a gente fazia com CNPJ, a gente não podia fazer. Nota fiscal. Então, nós fizemos o edital e, graças a Deus, conseguimos, não me lembro se foi junho, julho, agosto, já contratar uma OCIP que começou a fazer esse trabalho, porque a gente não tinha outra condição, né? O nosso CNPJ estava bloqueado. Nós tivemos muita reclamação. Claro, todo mundo que estava acostumado não podia estar trabalhando, né? O conselho também, a Cleide foi falar comigo, o conselho também não estava conseguindo fazer as coisas. Atuando como deveria, porque uma coisa, aí que eu soube, conversando muito com a Cleide, com o seu Tequinho, é que eu soube o trabalho que vocês tiveram, porque desde 2013, para tentar fazer com que alavancasse a Sutaco. Sim. Eu não sabia dessa luta, foi uma luta vitoriosa em parte, né? Vocês tiveram aí vários decretos que foram feitos, muita atenção de algumas secretarias, foram colocados numa secretaria estratégica, mas se não houver vontade política forte, não funciona. Não Tanto funciona, assim, verdade. que de 2013 a 2015, pouca coisa foi feita, né, na questão. Vários decretos decretavam o conselho atuando como deveria atuar, o selo, reuniões, tudo estava decretado, mas efetivamente em ação não havia. Né? Então, a primeira coisa que a gente conseguiu fazer logo em 2015 foi a eleição. Fizemos o regulamento, né, do conselho, o regimento, e fizemos o regulamento da primeira eleição. E foi assim que a gente começou a colocar o conselho, porque o que era o conselho? O conselho ia fazer a política pública com a gente. Dependendo do entendimento do gestor, né? E isso o Márcio França tem muito claro, eu também. A gestão você faz com as pessoas a que ela está endereçada. Você não faz sozinho. Né? Não adianta eu fazer uma gestão se eu não sei o que as pessoas, para quem aquela política é feita, estão querendo. Né? Ou para que ela vai servir. Então, foi aí que eu comecei a... claro, tinha pessoas na Sutaco maravilhosas, né? Tinha um Renan, que vocês conhecem, a Marlene Augusta, né, que vocês conhecem, minha amiga até hoje, né, amicíssima, a Jamile Borges, amicíssima até hoje, né, pessoas muito competentes. E o Renan, uma sumidade na questão do artesanato, né, a Marlene também. Então, foram essas pessoas, o Renan e a Marlene, que primeiramente ficaram do meu lado. Então, eu pude começar a entender a questão do artesanato. Logo em abril de 2015, eu mal tinha entrado, recebi o convite para Brasília, para participar da discussão da base conceitual, assistir também a live da Bia, a questão da base conceitual em Brasília. Eu falei, mas o pessoal está discutindo aqui em São Paulo, não vi ninguém me falando sobre isso. Tanto que eu chamei a Cleide, isso daqui, como é que é? Eles estão fazendo uma lei. Cheguei de lá, assim, porque eu não entendia por que uma categoria como o artesanato, que você, né, pressupõe que sejam absolutamente criativos, engajados pelo próprio poder da criação, pudesse estar à parte de uma lei que estava sendo feita em Brasília e ninguém tinha me falado sobre essa lei. Eu soube lá em Brasília e vim com aquela pauta da lei, tanto que em agosto conseguimos fazer uma reunião bastante grande, né, lá no prédio da Sutaco, que foi
naquele auditório que nós abrimos os 3 auditórios, né? Nós tínhamos, acho que uns 100 artesãos e tinham várias associações, né, que nós colocamos à mesa para poder falar com os artesãos sobre o que estava acontecendo naquele momento, e começamos a discutir ali a base conceitual. Então, ao invés da gente fazer o que já estava planejado, e os decretos eram muito claros, se você acompanhasse aqueles decretos de 2013, você ia ver que tinha um caminho traçado. Tinha ali traçado como ia funcionar o conselho, que ia ser o coautor da política pública. A política pública, os mestres, o selo, o programa, só que isso não cai assim de cima. Eu até posso fazer um modelinho e, artesão, está aqui. Isso daí não vai funcionar, né? Porque hoje em dia não se faz uma coisa dessa. Então, em 2015, nós conseguimos colocar o conselho funcionando. Bem atuante, né, Beth? Bem atuante. Abrimos as reuniões para todo mundo participar, tínhamos atas, e, ao mesmo tempo, em 2015, nós conseguimos contratar uma empresa para fazer essa parte da informática, que vocês estão batendo cabeça aí. Nossa, a gente não tinha Olha, para vocês terem uma ideia, a Sutaco tinha um programa gratuito que as meninas entravam para fazer aquela página da Sutaco antiga. Então, vejo o tanto da dificuldade. Aí nós começamos a atualizar a página, começamos a colocar o conselho, pelo menos tinha todas as atas ali disponíveis, todo mundo sabendo a legislação, estava tudo ali na nossa página da Sutaco Subsecretaria. Então, nós estávamos atrasados em tudo, na realidade, né? Nós estávamos atrasados em tecnologia, nós estávamos atrasados em participação, nós estávamos atrasados, não tínhamos nenhuma política pública, e estávamos atrasados, enfim, em tudo. E os municípios? Alguns tinham um convênio com a Sutaco antigo, né? Mas não tinha nada assim que você ligasse o Estado, né? Então, a gente tinha um desafio muito grande pela frente, mas, graças a Deus, pegamos uma turma ótima, e, primeiramente, foram as mulheres, né, que fizeram um coletivo com 7 mulheres, começou daí muita discussão, né? Se vocês se lembram, Shirlene, Cleide, Anabela, a Marina Toledo, a Marina, a Lu Galone, né? A Xi, enfim, começamos aí com um coletivo que foi, essas mulheres foram me questionar sobre aquela questão de uma representação em Brasília, de sindicato, de federação, lembram disso? Que eles estavam fazendo. Como lembramos. Pois é. Aí eu falei assim, olha, gente, eu desconheço até aquela moça, hoje ela é minha amiga no Face, mas naquela época ela entrou numa guerra comigo, que era presidente da Confederação. A Suzy Cleide. Não. Da Federação. A Isabel. A Isabel. Hoje é minha amiga Isabel no Filar. Face, tudo, participamos. Ela não é mais, né? Não deve ser porque ela foi, inclusive, candidata, né, na última eleição e tal. Mas ela não estava entendendo a nossa posição, né? O que eu coloquei é que os artesãos do Estado não se sentiam representados por uma entidade para a qual eles não tinham eleito ninguém, sequer participado das reuniões, né? Não, da feitura da entidade, né? Como tinha que ser. Porque eu venho de uma tradição, né, trabalhista, de uma tradição sindical, então, para mim, também era outra coisa que não tinha cabimento acontecer. Nasceu uma entidade de cima para baixo, com algumas pessoas que
decidiam pela maioria. Então, essas coisas todas a gente enfrentou mesmo em 2015. Só que a gente conseguiu, com a OCIP, né, e com a empresa de tecnologia, começar a virar esse quadro. E com a participação muito grande dos artesãos no conselho, e aquela discussão que a gente conseguiu ampliar muito, se vocês lembram, nós fomos no ano seguinte à Assembleia do Estado. Assembleia do O Estado. deputado Caio colocou à nossa disposição ali um salão, ficamos o dia inteiro para finalizar todas as discussões que a gente estava levando com os artesãos até em todo o estado. A gente foi em Ribeirão Preto, em São José do Rio Preto, na Baixada Santista, em vários locais discutir com os artesãos essa questão. Foi aí que começou a participar também do movimento o senhor João Pedro, se vocês se lembram, saudoso, né, que faleceu. Sim. Uma pena, muito pena atuante. Mesmo. Muito atuante. Então, foi todo esse trabalho aí para a base conceitual, mas eu posso dizer para vocês que eu tenho muito orgulho da base conceitual feita por São Paulo. Nós defendemos em Brasília, inclusive a Bia tocou naquele assunto do artesanato sustentável, que a gente lutou muito, né, porque muitos estados Sim. não queriam, né, do reaproveitamento, eles não queriam, então a gente lutou muito porque São Paulo assim o quis. E graças a Deus nós conseguimos essa vitória. Desculpa. Sim. Então, a luta em conjunto foi que possibilitou a gente formar, foi um momento mágico, eu acredito ali, né? Que o Estado disponibilizou a parte material, os gestores públicos se engajaram com os artesãos, e a partir dali a gente começou a caminhar, né? Se vocês se lembram, fincamos o pé do conselho, o conselho existe, né? Ninguém pode questionar, e nós fincamos, pela tecnologia, nós fizemos as carteiras, também foi outro marco, né? Você Sim. fazer carteira através do computador. Isso a gente já tinha percorrido o estado, nós tínhamos, numa solenidade em junho de 2018, nós assinamos no Palácio com mais de 100 municípios. Verdade. Né? A gente já estava com a carteira também do agente de cooperação feita através do computador. Então, a tecnologia nos ajudou muito nessa questão, junto aos artesãos do estado inteiro, e é claro, agora eu não sei como é que está essa questão, né? Mas foi uma grande luta, acho que nós conseguimos unir os artesãos de todo o estado, nós fizemos muitas visitas em muitas cidades, debatemos muito com os artesãos, sempre vinha aquela questão da manualidade presente em todo lugar, né? Então, a gente debateu muito isso. E acredito, claro, eu quero ouvir vocês também, mas da minha parte, o que eu já discuti com a Marlene, a Marlene fala assim para mim, nossa, a gente trabalhava todo o tempo. Sim. Era de segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite, sempre tinha algo para fazer. Né? Ou a gente fazia as feiras, né, que a gente estava tentando fazer mensal, lá no parque, né? A gente fazia no memorial exibição, a gente fazia carreta em vários locais, com oficinas, nós fizemos uma mostra de cerâmica no memorial, que ficou um mês, foi belíssima, né? Fantástica. A gente estava sempre fazendo, o pessoal pedia, dá para a loja vender aqui, dá, a gente mandava o povo da loja vender na Secretaria da Fazenda, era o dia não sei do quê, não é Serpo, a parte de processamento do Estado. Do Estado. Eu esqueci o nome.
tem 3.000 e poucos funcionários, a gente ia lá vender as coisas da loja. Enfim, a nossa loja era muito rica, se vocês lembram, nossa, cheia de coisas. Eu, infelizmente, sei que ela Não existe não mais. existe mais, né? Apesar de hoje ser tudo feito pela internet, eu acho que uma loja física com uma tradição, ela deve ser mantida, como aquela que Sim. tinha no centro de São Paulo, né? Porque não é a questão do dinheiro que você gasta. O que você investe no social não é dinheiro gasto à toa, é um dinheiro bem gasto, né? Então, eu acho que na cultura, no social, você tem que gastar mesmo, né? Você tem que gastar e tem que incentivar e tem que promover, porque você atinge muito mais pessoas, né? Ao invés de estar sempre aquele funil, alguns só que se beneficiam, você tem que fazer que todos se beneficiem, ou o maior número possível. Possível. Eu não sei se eu estou me alongando, se vocês querem... Não, a sua gestão, Beth, para nós artesãos, eu vou falar agora assim como artesã e como vice-presidente do CAP, que eu fui em duas gestões, né? Você foi muito importante para todos nós, por isso que convidamos você para estar aqui. Você chegou, você deu uma abertura muito grande para nós artesãos, você deu voz para o artesão, você nos ouvia, você ligava, Cleide, olha, é isso, Cleide, não sei o quê. A gente punha em reunião, todos falavam. Então, e nós perdemos. Nós perdemos e perdemos muito, porque a gente perdeu a voz, o conselho ficou um ano jogado num canto de uma sala, né? Não tinha, ninguém ouvia, então assim, perdemos a loja, aí chegou essa pandemia aí para complicar mais, né? Então foi muito triste, né? Por exemplo, eu tenho 37 anos de carteira Sutaco, né? Então, eu sempre defendo a Sutaco, tanto é que foi uma das que foi lá tomar frente e brigar para que ela não acabasse. E depois que você vê a força que ela começa a tomar com alguém que chega para dirigir a Sutaco e deu tanta voz e tanto apoio para o artesão e fez um trabalho tão fantástico que eu participei junto com você em algumas cidades, né? Das palestras, eu participava dos treinamentos dos agentes de cooperação, né? Eu estava lá em todos. Então, foi muito bom que a gente teve. Então, é muito triste que a gente tenha perdido isso. Então, nós andamos para trás. E isso é triste, né? A Casa do Artesão, né, uma antiga reivindicação, né, a gente conseguiu colocar a Casa do Artesão. Então, acho assim, é óbvio, né, você está dizendo que perderam, eu lastimo, mas de tudo, acho que ficou essa associação de vocês que realmente me surpreende a cada dia. Eu tenho gostado de acompanhar esse trabalho e acho que é por aí, quando não tem uma coisa, vai ter que ser com outra. Então, vocês estão se saindo muito bem. Então, eu acho que as pessoas têm que... se unir, trabalhar, né, pela coisa, né, Sim, Beth? e tem que pensar muito em quem vão votar. Porque a única coisa que o voto de uma pessoa pobre e de uma rainha tem em comum é o valor. Os dois valem a mesma coisa, é o voto. Isso é importantíssimo. E qualquer um que manuseia o celular, que consegue entrar no oráculo, que eu chamo, que é o Google, pode entrar lá antes de votar e ver quem é aquele candidato que ele gostou e acha que vai votar. Vê lá o histórico, vê quem é o candidato, vê o que ele fez, né? Eu acho que isso é o mínimo que você pode fazer por você, pela sua família, pelos outros, né? Eu acho que é o mínimo, porque você ir atrás de palavras bonitas ou de promessas
isso aí tudo se torna... Vai no vento. Como é aquela novela da Jade lá? Vai no vento, né, que eles falam, Vai né? no vento. Vai no vento, voa. Agora, se você tem políticas públicas para você discutir, você pode não concordar comigo. Olha, aqui nós pensamos assim, temos essa pauta para a educação, para isso, para aquilo. Então, você pode discordar de mim, claro, e eu te ouço. E você me ouve com respeito, as pessoas podem interagir, né? Agora, você tem que ter algo concreto para você votar numa pessoa, né? Você não pode votar e depois ver todo aquele esforço acabar, né? Acabar. Mas vocês estão de parabéns. Eu acho que todo aquele trabalho, toda aquela discussão, vocês realmente aproveitaram bastante, porque vocês estão fazendo uma coisa muito boa por vocês. Porque eu sempre digo, né? Os políticos têm 4 anos de gestão, eles vão. Nós, artesãos, ficamos, nós não passamos. Então, o que a gente tem que fazer? Se unir, toda essa turma que está na diretoria da UAPESP, e a Shirlene, que é nosso suporte para ir para nossas redes muito grande, a gente é unido, e a gente pensa para todos. Por quê? Se você pensar só para você, não resolve. Então, a gente está trabalhando para todos. Hoje nós somos 50 associados, nós estamos aí trabalhando. Eu falo assim, eu trabalho de todos, tem o mesmo peso, todos são iguais. Nós somos uma família de 50 pessoas, que um tem que cuidar do outro, né? Quando chegou essa pandemia, a gente entrou em desespero. Por quê? O artesão não tinha nada, nós não tivemos nada, nós não tivemos apoio nenhum de ninguém. As feiras pararam, a gente não tinha mais a loja na Sutaco, não tem evento, não tem nada. Agora, o artesão, ele não é um coitadinho, ele é um profissional. E só que ele está sem o espaço de vender. E teve muito artesão passando necessidade. Sim. Porque ele não tem um espaço. Então, o que a gente fez? Chamei a Shirlene, conversei com a Shirlene, que a gente já tinha em mente montar uma loja, mas a gente não achou que seria tão rápido. Aí eu chamei a Shirlene e falei, Shirlene, você me ajuda? Vamos ver se a gente consegue fazer essa loja virtual? Ela debruçou, ela estudou, ela foi ver de uma maneira, foi ver de outra. A gente passou muitas madrugadas trabalhando, nós duas aí, montamos nossa loja. E assim, o nosso grupo, ele é um grupo forte, né? Todos que estão com a gente aí dirigindo tudo isso, é um grupo bem unido. E a gente conseguiu montar essa loja. E eu briguei muito lá, na Sutaco, que eu achava que eles tinham que ter, no mínimo, uma vitrine para as pessoas mostrarem e ter os contatos lá. Porque... Mas eles não têm... Eles não têm um trabalho para apoiar os artesãos nessa crise? Não, agora vai ser lançada a vitrine virtual, que a associação também entrou com seus associados. Ela está para ser lançada, se ela não foi lançada essa semana, porque ela ia entrar essa semana, mas como eu tive alguns contratempos aí, eu não sei como é que está. Mas assim, nós conseguimos pôr a associação lá também, né, com os nossos associados. Então, nós vamos ter 2 lojas agora, a vitrine e temos a nossa. Que é uma forma o artesão ir se mantendo, porque ele não tem o que fazer, a gente não tem noção nem ideia de quando vai voltar a ter feiras novamente, né? Então, você vê que... Desculpa, Cleide. Não, pode falar, Beth, por favor. Eu estava assistindo uma live do Márcio França ontem, e ele falava sobre isso. E é uma questão que já está me preocupando há muito tempo. Eu até acho que comentei com você, Cleide, o ano passado já, que o Papa tinha chamado para esse ano, 2020, em março, uma reunião
em Assis, para discutir com os jovens do mundo todo a economia de Francisco. Sim. O que seria essa economia, ninguém sabe, mas é uma economia que leva em conta a grande maioria das populações, que o mundo não pode viver mais como ele está. Dessa forma, economicamente, alguns têm tudo e a maioria não tem nada. E ontem o Márcio falava que realmente nós vamos sair para o ano que vem, o final desse ano, quando sair, nós vamos ver o tamanho do problema que nós vamos ter. Tem muita gente passando nesse... Muita, mas é muita gente. Muita gente. Então, o que tem que fazer o poder público? Colocar dinheiro na mão dessas pessoas. Quem está perdendo as empresas são os pequenos e micros. Os empreendedores estão se perdendo, porque os grandes, eles continuam. Sim. Quem tem que colocar, nós temos que colocar dinheiro na mão desses, porque eles vão empregar outros ou eles vão fazer a economia girar. Né? Essa é a grande questão. O gestor tem que se preparar para isso. Não vai ser brincadeirinha, não. Não vai ser brincadeira. É muita gente. Muita gente sem dinheiro, muita gente passando necessidades. E o artesão é mais um. Nós temos que ter espaços e nós temos que inventar meios de o artesão expor o seu produto e fazer a política, como a gente teve já esse sonho, né, Cleide? De fazer o artesanato nas escolas, os professores artesãos, os mestres, né? Quer dizer, a gente tem que girar isso, sim. Então, nós temos que debater isso com os artesãos, debater isso com a sociedade. É um momento bastante crucial e sair disso melhor só depende das pessoas. Né? Porque a gente está vendo aí fora, né, o mundo, quando a gente tira o ser humano, parece que ele melhora, né? Fica mais despoluído, os animais tomam conta, né? Agora o ser humano precisa se melhorar para ele ver que somos todos iguais, né? Sim. Todos merecemos viver, então nós temos que discutir isso. Tanto que naquela época que eu te falei desse encontro do Papa, a Economia de Francisco, eles já discutiam em vários economistas a questão, eles chamam esse auxílio aí, como é que eles chamam esse auxílio? Está desligado. Emergencial? Isso. Para isso ser... Emergencial. Para isso ser contínuo. Enquanto tiver problema, isso tem que ser contínuo para as pessoas que não têm renda. E não é para diminuir para 200, 300, 400, sabe? Você dá auxílio para banco de milhões, você dá auxílio para grandes empresas. Agora, aqueles que realmente empregam o povo brasileiro, as micro, pequenas, aqueles empreendedores, você larga eles ao vento. Se vira, Sim. Não é assim, gente. Nesses que a gente tem que colocar o dinheiro do Estado. Né? Então, eu acho que a gente precisa pensar muito nisso, porque nós estamos num limite. Né? E pode falar, Cleide, eu fico... Desculpa. Não, então, e a gente precisa realmente dessas parcerias. Você vê, por exemplo, o artesanato sustentável, que está lá no Senhor Brasil. Com toda essa turbulência, foi aberto mais espaço para mais artesãos. Que beleza. Antes a gente estava publicando quem estava só no cenário. Hoje, junto com a Patrícia e a gente conversando, a gente está publicando todos os artesãos, sejam parceiros ou não. E ao invés de eu publicar 3, eu estou publicando 6 por semana. A Patrícia sentou lá comigo, ela fez um projeto tão bacana que de segunda-feira a gente está falando dos mestres do Brasil. Então, toda segunda-feira é de um mestre. Terça, publica 3 artesãos. Quarta, conta um pouco da história do artesanato. Quinta, faz um TBT.
E sexta, novamente 3 artesãos. Gente, eles dão um apoio, eles valorizam o artesão, e é o que o artesão precisa. Agora, por que não um órgão, né, que está aí para proteger o artesão, abrir para o artesão, não faz isso para a gente? Sabe? Exatamente, Então, era para a Sutaco estar atuando firmemente, né, nessa crise toda. Então, e a gente não tem, né? E aí eu fiquei lá direto, ligando, falando, né? Tá aí a Shirlene, que é a minha confidente, né? Que eu choro um pouco no ombro dela, um pouco no ombro do G, às vezes, e eu falo, sabe? Eu ficava lá brigando, gente, discutindo, não pode, porque tudo que veio de auxílio não atingiu o artesão, porque o artesão não é aquela pessoa que está lá no cantinho. Não, ele é um profissional. Né? Sim, sim. Agora, só que ele vive do trabalho dele, do final de semana, ou aquele que expõe lá 2, 3 vezes na rua. Então, é daquilo que ele tira o sustento dele, da família dele. É o que eu te falo. Os empreendedores, artesãos e todos os empreendedores tinham que ter um fixo mensal até passar toda a crise, qualquer tempo que demore. Tem que ter aquele fixo mensal. Eu também não entendi porque demorou tanto para eles fazerem o dinheiro chegar na mão das pessoas, gente. Quem é que tem cadastro de pessoas, de munícipes? Prefeitura, gente. Prefeitura tem cadastro de artesão, tem cadastro de vendedor ambulante, tem cadastro de quiosque, tem cadastro disso, tem cadastro daquilo. Era só você criar um sistema através da Caixa Federal de mandar o dinheiro para as prefeituras e ela prestar contas. O cartão, nós não fazemos cartão pela internet? Você faz, eles recebem na loteria. Que é coisa mais fácil do que isso. Agora, por que demora tanto? São esses entraves que deixam a gente bastante envergonhada, né? Sabe? Porque não tem interesse, né, Beth? Acho que a verdade é essa. Né? Não tem interesse, né? Não tem um interesse político mais profundo, entendeu? Cuidado, a gente cuida da nossa... Desculpa entrar, que você vê que eles cuidam muito bem da corte, né? Mas a plebe continuou passando fome. Né? Então, eu acho que é bem isso. Só que não dá... Não dá assim para ficar fazendo pouco de quem está sustentando o Brasil. Né? Eu acho que, assim, a questão falando um pouco do artesanato, que a gente pesquisa, eu falo um pouco com a Cleide sobre os modelos que existem no mundo, você vê, o que alicerçou muito a Europa, né, foi os pequenos empreendedores, né, durante toda essa época que teve da guerra, né, teve ajuda internacional, claro que teve, mas o que alicerça a economia alemã não é a Scania, né, na verdade, é os pequenos empreendedores, né, e a união deles é tão forte que você vê, todos trabalham, o pedreiro é um artesão, né, o padeiro é um artesão. Né, então, eles têm uma visão muito mais ampla e uma entidade alicerça a outra. Né? Então, assim, eu acho que o papel do Sutaco seria esse. Né? Tá alicerçando essas entidades para que elas cresçam. Né? Porque o artesão, de certa forma, ele se acomodou, acho que o Sutaco sempre ia resolver as questões dele, mas não é isso. Né? Se não andar pelas próprias pernas, fica difícil. Né? E aí, a sacada da Cleide, com a Shirlene, com o grupo que começou essa associação, é falar para ela, anda pelas próprias pernas, tem que andar pelas próprias pernas, não adianta. Né? Porque o governo não tem esse preparo, né? Tem poucas pessoas que realmente são técnicos, que a gente vê a Marlene, né? E outros que já passaram pelo Sutaco, né? Muito importantes, mas não tem essa base. Né? É novo, precisa voltar ao Liceu de Artes e Ofícios, entendeu? Dentro da Sutaco, para começar a pensar essa coisa da cultura em São Paulo, né? E no Brasil como um todo. Cada estado tem uma característica diferente. Né? Você vê que quando serve para o Nordeste, não serve para cá. Né? Isso é uma realidade.
entendeu? Estou falando em termos de... E tudo é arte, mas cada um tem a sua característica. Eu acho que quando começarmos a entender essas diferenças, a coisa vai... Né, e o artesão, né, que hoje vive nas feiras, nas ruas, né, aprender a saber que ele é um cidadão político dentro dessa história. Ele não é só um boneco que está lá, entendeu? Quando ele tiver esse engajamento político e saber que ele é um cidadão que está aí para participar assim, né, a coisa começa a mudar. Mas, por enquanto, é só entrar. Desculpa. Tá. Mas acho que o pensamento é bem... Tem que andar, a coisa tem que andar. Mas é isso mesmo. Eu sempre digo isso em levantou todas as reuniões. Vou deixar a Chilene falar também. Em todas as reuniões, o que eu sempre digo, nós, unidos, somos fortes. Sozinhos, não somos nada. Então, a gente tem que estar juntos, todos trabalhando juntos, porque senão você não alcança as coisas, você não pode pensar só no seu umbigo, e você tem que batalhar e buscar. Fala aí, Shirlene. Está sem som, a Shirlene. Estou tentando habilitar o microfone aqui. Beth, primeiro, muito bom ter você aqui com a gente, é sempre bom te ouvir falar. Particularmente, você falou uma coisa que eu acho que é imprescindível, a gente pensar muito bem quem a gente vai votar e quem nos representa, né? Isso é fundamental, o Silvio falou sobre isso também, né? Acho que tem algumas situações assim que a gente tem que carregar para o resto da vida sobre o que já aconteceu, né? Sobre o que a gente já viveu, né? São experiências preciosas, e com você a gente teve muitas experiências boas, o pessoal aqui, né, nos comentários está falando a respeito disso, foram bons tempos, né, e eu quero até colocar alguns comentários aqui, posso, Cleide, para o pessoal? Eu gostaria também, sim, que você colocasse, se tiver pergunta, e também a Patrícia comentou aqui também, eu gostaria de passar para a Beth aí, né? Eu vou passar, aí você passa os comentários. A Patrícia está dizendo, a Patrícia Maia, infelizmente não estamos protegidos pelos gestores públicos, ao contrário, o artesão não é visto como profissional que produz, alimenta a rede, uma de negócios, e que não faz parte da sociedade ou mercado, como eles gostam de dizer. É muito importante essa questão que a Patrícia coloca o dedo aí na ferida, mas também eu queria contrapor que nós temos que ter a consciência de que somos nós que elegemos os gestores públicos. Quando eu falei voto nosso é igual o de um soberano, vale a mesma coisa, nós temos que ter mais consciência do nosso voto, né? Porque nós podemos mudar toda a situação, né? E não é a gente não pode votar em alguém, eu acho ele bonito, eu acho ela inteligente, eu acho que ela se veste bem, eu acho que ele é bonitinho, eu acho que ele sabe falar. Não é possível, gente. Qual é a sua política pública? O que o senhor vai fazer com a educação? O que você vai fazer com a saúde? O que você vai fazer com o artesanato? Ele é importante para você, o artesanato? Por que é importante? Faça as perguntas certas. Eu acho que vai ter bastante propaganda ou possibilidade de se falar com os políticos pela internet, pelas redes. Então, é essa hora que você tem que saber quem é quem, pegar lá a respostinha. Mas, por exemplo, a Patrícia é uma dessas pessoas raras, né, que estão fazendo um programa como o Senhor Brasil, o Rolando Boldrin, é um ícone, né, não tenho nem palavras para falar o que ele representa, né, no Brasil hoje, e para São Paulo. Mas eles são poucos perante o tamanho da cidade de São Paulo e do Estado, né? Então, é isso que ela fala. Nós temos que defender o direito do artesão ditar a política pública para o artesanato. Né? A gente quase conseguiu finalizar essa questão,
Mas Sim. nós não tivemos tempo hábil, eram tantas coisas para refazer que a gente ficou sem um tempinho a mais. Foi uma pena. Não Realmente. é? Sim, uma pena. Tinha muita coisa em andamento e muita que a gente fez acabou se perdendo, porque perdeu e parou, né? Então, a gente fez muita coisa que talvez muitos nem saibam que foi feito e ela parou, né? Isso é triste. O último que a gente discutiu, que foi o programa do artesanato paulista, esse era essencial. É que Sim. teve todo um caminho para a gente chegar a esse... Até lá o final, né? Exato, a esse modelo que a gente queria em São Paulo, junto com os artesãos, né? Mas vamos ver se vai ter outra chance da gente colocar, né, essa questão como uma política pública real, né, para os artesãos. Vamos ver. Aproveitando o gancho, aproveitando o gancho da Beth, o pessoal está comentando, né, que foram tantas conquistas, foram bons tempos, a gente tinha atividades simultâneas acontecendo, vários eventos, né? Foi uma época muito bacana, né? E você teve aí um papel fundamental, primeiro porque você era uma pessoa extremamente acessível, né? Acho que as pessoas conseguiam conversar, chegar em você, passar as expectativas que tinham, enfim, né? Foi uma época fantástica. A pergunta que eu tenho para te fazer, você já respondeu mais ou menos ela, né? Aí mencionando algumas coisas, né? Que você talvez gostaria de ter feito e não pôde fazer, mas o que você acha que foi mais, o que seria mais importante, assim, você ter feito que não foi possível por alguma razão? Eu acho que foi o programa do artesanato paulista, né? A gente teria que fazer, a gente estava discutindo, acho que isso em outubro, setembro, outubro de 2018, né? Sim. Ele teria que ser saído do CAP, ido como uma proposta para o governo do estado, né? E naquela época o governador era o Márcio França, né? Teria que ter saído e ido para a Assembleia como um projeto de lei para entrar no orçamento. Isso que era importante, mas não tivemos tempo hábil para isso, né? Infelizmente. 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 Seria mais um passo, um ganho, né? Um ganho efetivo, né? Poderia depois a Assembleia não fazer a lei, ou não, o governo do Estado não colocar no orçamento, sei lá, né? Muitas coisas, é claro que sempre a militância tem que estar junto, né? Cobrando ali, né? Mas seria mais um passo importante. Tem perguntas, Shirlene, aí de alguém para fazer para a Beth? Tem algumas coisas aqui do pessoal, né, que fala da época, né, como eu já falei, né, sobre um tempo que foi bastante, né, importante para o artesão. Eu vou colocar algumas colocações aqui, a Denise, a Lumico, a Denise está fazendo, né, na verdade, uma observação, né, opinião, né. Realmente, está certo. Em apoiar o artesão. Claro, está à frente, tinha que estar à frente. A gente sente, né, acho que é um sentimento geral, né, generalizado aí, né, que a Sutaco, ela está muito distante, né, a gente não vê nem nas redes sociais muitas coisas a respeito, né, do que tem de atividade, das propostas que eles poderiam estar lançando, né, para os artesãos, né, então isso é uma cobrança que eu acho que todo mundo sente. A Cleide recebe muita cobrança nesse sentido, né, o que a Sutaco vai estar fazendo, né. Infelizmente, está bem longe. E agora E agora também, quem eu falo, não resolve só me cobrar, porque o que eu posso fazer, nem que não me cobre, eu estou aí buscando e sempre fazendo, né? Mesmo antes do conselho, durante o conselho, eu não me candidatei novamente, porque eu achei que tinha dado o meu tempo e que quem estava lá não resolvia. Não adianta você ter um conselho que não tem voz. Para mim sentar numa cadeira representando o artesão e não ter voz, eu prefiro não sentar, né? Perder tempo, então,
Então, eu não me candidatei, teve a eleição, o Conselho Antigo ainda continua, porque o novo não assumiu, por causa da pandemia, eles estão eleitos desde março, carteira. né? Então, carteira, Então, mas aí... Até o Márcio França foi falar carteirinha, lembra? Lá naquela solenidade, falei, carteira. Carteirinha não. Somos profissionais, né? Eu cobro isso também das pessoas. Carteirinha não, carteira. Denise, a carteirinha não fui eu que botei, viu? Posso fazer uma pergunta, Beth? Claro, fique à vontade. A pergunta meio assim, na sua opinião, qual seria o posicionamento do artesão criativo ou o artesanato no engajamento intelectual nos dias de hoje? Olha, eu acho que seria importantíssimo. Você vê, como eu falei que eu sou antiga, né? Que eu sou do tempo que a gente tinha artes manuais na escola, eu acho que a gente deveria contribuir com a educação das crianças e dos adolescentes com o artesanato, porque ela ajuda a desenvolver a questão das emoções, né? A questão lúdica, a criatividade, até a questão, quase uma meditação, o artesanato, eu acho, né? Eu estava até querendo aprender cerâmica ou alguma outra coisa, mas essa pandemia me impossibilitou, porque eu acho que o artesão, quando ele está fazendo a sua obra, ele meio que está meditando ali, né? Isso é muito importante. Eu acho que seria um ganho incrível colocar o artesanato na escola. Sim. Na questão da formação, né? Sim, formação, professor. Importantíssimo. A gente estava fazendo, né, Beth, para que isso entrasse nas escolas, né? Porque a gente tem tantos mestres aí, tanta gente capaz para dar os cursos, seria tão importante voltar a ter aula, né, de artesanato na escola. Muito. Ao invés de só cinema, teatro e música, entrar o artesanato também. É um projeto aí que a associação está pensando em tocar para frente também, sabe? Trabalhar para isso, né? Porque ótimo. Se a gente conseguir, é muito importante isso, viu? Aí poderia ter um apoio da própria Sutaco, né? Para essa questão, né? Você está formando, né? A Sutaco está formando talvez alguma entidade municipal. Não existe uma Sutaco municipal, na verdade, né? Não. As feiras, não. Nunca foi pensado isso. Uma coisa mais estadual, mas municipal não. Talvez seria um caminho, né? Você resolver a questão municipal, você começa a resolver a questão do Estado. No município de São Paulo, pelo que eu sei, o artesanato está na Secretaria do Trabalho. Não é isso? Sim. Verdade. Eles não têm uma entidade que trabalhe só o artesanato, ela está na Secretaria do Trabalho. Acho que é Trabalho e Empreendedorismo. Porque a Sutaco hoje, ela não é nem mais uma subsecretaria. Nós perdemos um pouco. Muita gente ainda não enxergou isso. Eu falo, as pessoas não viram. Hoje a Sutaco está dentro de uma coordenadoria. Então a Sutaco nem coordenadoria ela está dentro de uma. Então, novamente, a gente perdeu. Perdeu o peso político, né? Perdeu a importância que tinha. Sim. Então, agora, quem pode ajudar e fazer a diferença é a união desses artesãos. Por isso que a nossa associação, o nome já diz, união, né? Nós tem que estar ali, tem que estar unido para a gente buscar. Porque sozinhos a gente não consegue mesmo, né? Tem um fortalecimento, né, para o setor, né? Acho que é uma política pública importante, né? Sim.
A Sandra Ventura, você está vendo, Beth? Eu estou vendo aqui, eletivas. Eletivas. Eu não conheço. Eu sei que, por exemplo, na grade curricular, tem lá artes, né? E aí tem várias coisas. Tem teatro, tem música. Tem várias coisas. E os diretores, por geralmente ter uma sala a mais, ou ter isso, aquilo, preferem fazer, vou fazer um grupo de teatro, vou fazer, né? Talvez tinha que ter mais peso o Estado colocar a questão artesanato na educação, ou o município, pode começar com o município, com o Estado, com o MEC, né? Melhor não falar no MEC, porque ultimamente a gente não tem tido bons resultados aí, né, nessa questão. Sim. Mas teria que vir como, não é artes e artesanato. Artesanato tem que ter. Sim. Né? A arte você escolhe uma que seja, né? Mas artesanato tem que ter. Não é verdade? Então, vamos ver, né, se isso vinga. A Andréa também. A Andréa também. Eu fiz um chapéu de taboa, te falei, quando eu tinha uns 14 anos, chapéu da taboa. Mas a Beth grande, foi... Assim, eu fiz um chapéu de taboa. A Beth foi no Brejo, gente, com a Lepalha, né, Beth? Junto comigo, quando eu estava dando aula. Me conhecer do começo até o fim. Até o fim. Eu tenho a sua arte, óbvio, mas eu fui conhecer. Foi conhecer, sim. E é muito importante, né? Conhecer os processos do trabalho, né? Sim. Isso é muito... É a história, né? Do trabalho que conta. É muito bacana isso, saber como que... Eu espero muito do artesão, até nesse processo todo. Eu sempre brinquei nas minhas apresentações, pode perguntar para o Edgar, que é comigo, e o Edgar da ADESAF, ele ia sempre comigo pelas cidades, né? E eu falava assim, olha, imaginem vocês que 2 presidentes mundiais malucos façam uma guerra nuclear, né? É claro que, ultimamente, a gente não tem governantes malucos, né, que possam aventar essa possibilidade, né? Mas suponhamos que os 2 entrem aí numa guerra nuclear. Caso tudo seja devastado, quem é que pode reconstruir isso? Os artesãos. O artesão. Com a matéria que ele dispor, ele vai começar a fazer as coisas que nós precisaremos. Né? Então, eu acho que o artesão tem muito a contribuir com a sua criatividade no que virá depois. Né? É bom já ir pensando... Já é o agora, né? Isso, é bom... Já é o agora, né? Já é o agora. Vamos pensar que depois... Vai que até o final do ano descubram uma vacina ou um remédio. Nós não temos remédio e não temos vacina, né? Sim. Já aconteceu, né? Exato. E todo esse mundo que foi confinado e está precisando de solução. Essa multidão que vem aí e está precisando de solução de comida, de solução de trabalho, de solução de moradia, de solução, né? Então, eu acho que o artesão pode, com a sua criatividade, estar aí discutindo isso e dando suas sugestões. Eu volto a falar da questão do município. Estamos no ar ainda? Posso falar? Sim, pode. Eu volto na questão do município, assim, Beth, voltando na história, né? Quando houve o primeiro encontro nacional de artesãos no Rio Grande do Sul, né, foram algumas entidades, tal, sindicato, Rio Grande do Sul, Pernambuco, vários lugares do Brasil. Né? E o que se tirou disso, né, é que as pessoas voltariam para as suas cidades, né, e trazer essa coisa da política, mas na sua cidade, entendeu? Não estou falando do Estado, estou falando
em cada cidade, né? Trabalhar essa questão do artesanato na sua cidade. Porque a cidade depois ela vira o estado e vira a federação total, né? Então, eu acho que teria que focar mesmo nessa questão municipal, sabe? Se ter essas coisas no município, ter uma política verdadeira, uma direção para as feiras do município, para o pessoal que trabalha com artesanato no município, entendeu? Porque é daí que vai gerar essa renda, vai gerar essa ocupação do espaço público que a gente vê de forma desordenada, mas com uma forma mais ordenada, como é na Paulista, né? Onde você vê, é uma mãe, tudo bem, você vê trabalhos lindos, mas tem coisas que realmente você fala, pô, mas por que esse cara está fazendo aqui? Nada contra, mas ele está no lugar errado. Né? Se você está promovendo um lugar de arte e cultura, né, não cabe. Ele que vá para o lugar certo. Infelizmente é assim. Né? Mas eu acho que o município é a coisa mais importante. Agora é a hora de você colocar essa questão para aqueles que vão se candidatar nos municípios. O município de São Paulo é enorme. O município detém o poder sobre o solo do município. O município que detém o poder sobre as feiras, sobre as ruas, sobre as avenidas. Essa é a hora de vocês estarem colocando aquilo que vocês esperam dos gestores públicos. Sim. Certo? Você está certo. Certo. Você está isso certo. mesmo. A eleição está aí. E as eleições estão aí, né? Sim, vocês têm que Tem que cobrar trabalhar essa questão. dos que se candidatarem qual é a política para isso. O que você vai fazer com as feiras, o que você vai fazer com os artesãos, no caso do artesanato, né? O que você vai fazer assim, o que você vai fazer assado. É a hora. Sim. É a hora mesmo estão da gente Apoio conseguir. para as entidades, né? Até para apoio para as próprias entidades que estão crescendo aí, que estão nascendo. Né? Sim. Ô, Chilene, nós estamos com quanto tempo de live? Já deu 1 hora. Né? O G está quietinho ali, O G está quietinho. Eu acho que ele passou alguma coisa. A Sandra congelada, imagina. Vou fazer só mais uma pergunta, posso? Posso fazer mais uma pergunta? Sim. Ó, Beth, na sua visão, quando o artesanato ele se torna arte? Quando ele se torna Uma arte? pergunta que não tem nada a ver com quando que o artesanato se torna arte? Eu acho. Veja, eu não sou muito de partir o artesanato em utilitário, como a gente fala, de embelezamento, utilitário, decorativos e outros. Adorno pessoal. Eu acho que você fazer uma coisa que vem do seu ser já é uma arte. Você está usando uma técnica, que é uma técnica artística, para expressar, mesmo que você faça. Eu tenho aqui, comprei muita cerâmica naquelas feiras lá. Eu adoro pratos, tigelas, elas são especiais, não tem uma igual à outra, né? E tenho para tomar café. É uma alegria fazer isso, né? Para a minha vida, eu ter essas peças. Né? Cada uma é feito por um artista diferente. Né? Eu ando com minhas bijuterias, todas de artesãos. Né? Então, a reinvenção de uma realidade, a criação desse artista, eu acho que é intrínseco, não sei o que vocês pensam como artesão, mas eu acho assim, como, né, observadora. Sim, não, fiz uma pergunta só para
Não foi nem uma provocação, foi uma pergunta como... A Marlene está aí, a Sandra Não, a Marlene está te respondendo, ó. Todo artesão é artista. Nem todo artista é artesão. A Marlene, a Augusta está aí, ó. E a Sandra Cantão falou que o vidro não vai acabar. Não vai acabar. Vai sobreviver à guerra, ela falou. Então, já que eu acho que a gente pode encerrar, né, Shirlene? Sim, Eu acho que o G só que não falou nada, né? Porque eu acho que eu vou cair, porque minha bateria está acabando. Você vai cair? Vou ter que... Caia e eu preciso pegar a estrada também. Aí, como a gente deu uma hora... Já pusemos muito da Beth. Foi muito bom, Beth. Espero que eu tenha colaborado com o que você muito sempre. Saudades daqueles bons tempos em que você, né, dava espaço para a gente. Eu me despeço aqui te agradecendo. Aí, boa sorte aí. Eu que agradeço ver vocês, conversar com vocês novamente. Muito obrigada. Ô, Beth, muito obrigada. Você é uma pessoa que chegou para ficar. Você sabe o quanto que eu te respeito, o quanto que eu gosto de você, o quanto você é importante para nós, artesãos. Eu sei que a gente vai estar sempre juntas daqui para frente, porque eu não vou largar mais de você. Então, muito obrigada por você vir aí falar com a gente e aceitar esse convite, viu? Foi um prazer. Muito prazer. Gê, quer falar? Obrigado, Beth. Obrigado. Obrigado, e acho que falta gestores políticos como você dentro das autarquias, da prefeitura, do Estado, entendeu? Que tenham uma visão maior, porque realmente, às vezes, as pessoas têm visão, mas não sabem fazer. E, às vezes, tem que saber fazer com todos, não fazer sozinho. Quem anda sozinho não sai do lugar. E vamos cobrar, gente. Vamos cobrar, vamos votar certo, é isso aí. Acho que o G quer falar, e tem muita gente te agradecendo. Todos te agradecendo muito, viu, Beth? Para mim, foi uma convivência gratificante e maravilhosa. A Marlene não podia andar com as galinhas do parque, tinha que estar espantando, né? É verdade. Vai, Gê, quer falar, Gê? Eu gostaria de... Primeiro, porque a cachorrada estava brigando aqui, então não podia ficar abrindo o microfone por causa da cachorrada, para variar. E quero muito agradecer tudo que eu aprendi e a cada dia mais. Quando eu cheguei lá, você me recebeu de braços abertos e em nenhum momento fez discriminação por eu ser do CAP ou não ser do CAP. Todos nós que chegávamos lá éramos bem recebidos. Tínhamos voz para falar e hoje a gente não sente isso. É uma falta que a gente sente muito de quando você estava lá. Então, muito obrigado por tudo que você me ensinou. Tá bom? Obrigada a todos os artesãos. Eu que devo a vocês muito aprendizado, viu? E foi muito gratificante, muito obrigado. Viu, Marlene? Beijão para tu também. Legal. Vai fazer uma live com a Marlene. Sim. Aí, é isso aí. Ela falar de artesanato também. Ela entende pra caramba. Shirlene, saímos, Shirlene? Não, ainda não. Vou encerrar, então. Tchau, pessoal. Então pode encerrar. Tchau. Obrigada. Tchau. Viu? Abraço. Obrigada a todos. Com Deus. Valeu. Com Deus. Com saúde. Energia.